Sejam bem-vindas, boa tarde, meninas que vão assistir depois essa ministração. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria compartilhar hoje, eu comecei aqui falando sobre medo e talvez você pense assim, mas eu sou uma mulher corajosa, como eu estava começando a falar, né? Eu sou uma mulher corajosa, eu não tenho medo. É, Eu não tenho medo. Não tenho medo de nada, eu não tenho medo de ninguém. Talvez você pode até pensar, eu não tenho medo. Mas eu quero te convidar a pensar o que é que você faria se de fato você não tivesse medo. O que você faria se você realmente não tivesse medo? O que é que você faria se você não tivesse medo? Se nada te limitasse, se nada te paralisasse. E eu queria ler aqui com vocês em Juízes. Boa tarde, Rafa. Rafa, tô tentando lembrar qual é Rafa. Ô, Rafa, que bênção! Porque eu conheço algumas Rafas. Aí eu falei, peraí, que Rafa é essa? Fica à vontade, tá? Se não puder ligar a câmera, fica à vontade. Mas eu meio que pensei assim, será que pode ser um homem? Porque pode ser Rafael também, né? Eu falei assim, será que pode ser um homem? Peraí, né? Glória a Deus, Rafa. Bom que você está aqui. Olha, eu vou ler aqui em Juízes 6, Juízes 6, no versículo. Eu vou começar a ler aqui no versículo. Peraí, vou colocar o óculos para facilitar a minha vida aqui. Eu vou ler a partir do primeiro, tá? 6:1. Então o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor como antes. E de novo o Senhor permitiu que ele fosse dominado pelos inimigos. Dessa vez, o domínio foi dado ao povo de Midian e durou 7 anos. Os midianitas foram tão cruéis que os israelitas tiveram de abrir covas e cavernas e construir fortificações nas montanhas. Isso porque, depois de cada semeadura feita pelos israelitas, subiam bandos de midianitas, amalequitas e outros povos vizinhos. Acampavam nos territórios de Israel e destruíam os produtos da terra até perto de Gaza. E quando iam, e quando iam embora, não deixavam provisão alguma em Israel, nem mesmo ovelhas, bois e animais de carga. Pois esses bandos subiam com seus rebanhos e tendas e atacavam como nuvens de gafanhotos. Vinham em multidão tão grande que não dava para contar nem os homens, nem os camelos. E devastavam tudo. Assim, o povo de Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas que eles clamaram ao Senhor por socorro. Grava aí, gente. Eles clamaram ao Senhor por socorro. E logo no início aqui que eu comecei a ler, o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor como antes. Clamando, agora é o 7. Clamando Israel por socorro ao Senhor por causa dos midianitas, ele respondeu, por meio de um profeta que disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Fui eu que tirei vocês da escravidão do Egito. Fui eu que os livrei das mãos dos egípcios e de todos os povos que os oprimiam. Eu expulsei todos esses povos e dei a vocês as terras deles. Então eu disse: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não sirvam aos deuses dos amorreus que estão ao redor de vocês, mas vocês não deram ouvidos. Então, um dia, o anjo do Senhor veio e sentou debaixo do orvalho da fazenda de Joás, da família de Abiesra, em Ofra. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo. Fazia isso no lagar, local onde as uvas eram espremidas para a produção do vinho, para escondê-los dos midianitas. Agora, grave isso. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: Homem valente, o Senhor está com você. Gideão respondeu: meu senhor,
Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso com o meu povo? E onde foram parar todos os milagres que os nossos pais contaram? Como os que aconteceram quando o Senhor libertou Israel do Egito? Porém, agora o Senhor deixou o meu povo desamparado e entregue ao domínio destruidor dos midianitas. Então disse o Senhor: com essa força que você tem, avante, liberte Israel do poder dos midianitas. Sou eu quem o está enviando para essa missão. Gente, isso aqui continua, tá? Mas eu vou ler só até aqui. Eu li do Juízes 6, do versículo 1, isso aí, até o 14. Obrigada, Cássia, do 1 ao 14. E aí eu vou ler só um versículo aqui de novo, e aí eu vou mudar você muda para o teu nome. Eu vou ler mulher, aqui falando, homem valente. No 12 diz assim: o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: homem valente, o Senhor está com você. Agora eu vou ler com seu nome. Alessandra, mulher valente, o Senhor está com você. Vanessa, mulher valente, o Senhor está com você. Cássia, o Senhor está com você. Juliana, Monique, Flávia, Eliane, Paula, Rafa, Nívia, Flávia, Ana Paula, o Senhor está com você, mulher valente. E eu queria ler aqui 1 João 4, 17 e 18, naquela versão que eu amo, e acabei de lembrar, Alexandra, que eu esqueci de te enviar qual é a Bíblia. Eu passei o final de semana, sábado eu fui para Florianópolis, é outra cidade aqui, teve um encontro de alunos, e eu estive lá em Florianópolis, um encontro de alunos da Bethel, e a gente ministrou numa igreja lá, que um dos alunos é pastor lá, foi uma bênção. Então, sábado eu estive totalmente ausente, voltei para casa só no domingo, e aí foi Dia dos Pais, enfim, aquela coisa, né, gente? Meu pai não tá aqui, mas o meu cunhado está, e então foi um dia um pouco mais corrido, né? E agora que eu estou voltando para minha semana aqui, voltando para o meu normal. E eu queria ler com você aqui, então, em 1 João 4, 17 e 18. Eu vou ler na versão A Mensagem. Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus. E Deus vive em nós. Assim, o amor tem o controle da casa. Quando eu começo a viver, quando Deus começa a habitar permanente, a gente passa a habitar. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, nós vivemos uma vida em Deus. E Deus vive em nós, porque Ele é amor. Eu li 1 João 4, 17 e 18. Tô lendo, na verdade. É na Bíblia a mensagem que eu tô lendo, Cássia. Assim, o amor tem o controle da casa, fica à vontade e amadurece em nós. E não temos mais preocupação com o dia do juízo. Nossa situação no mundo, gente, preste atenção porque essa linguagem ela fala com os dias atuais, né? Ela fala nos dias atuais. Nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo, considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores. Medo da morte, deixa eu só admitir alguém que está entrando. Medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Eu li aqui então, 1 João 4, 17 e 18 na versão A Mensagem, da Bíblia A Mensagem. Paulinha, Viviane, sejam bem-vindas. Olha, meninas, como eu falei, quem não tem medo hoje em dia, eu vou dizer, a gente tem costume de dizer, nossa, não, eu já assim, passei por tantas coisas na vida, eu já fui essa. Eu já disse assim, eu já passei por tantas coisas na vida, eu não tenho mais medo de nada. Às vezes eu tenho um pouco dessa arrogância de dizer que eu não tenho mais medo de nada. Mas isso é uma arrogância mesmo, gente, porque vamos parar para pensar. Se eu realmente não tivesse medo de nada, eu seria 100% aquilo que Deus quer que eu seja. 100% do meu dia. Porque a nossa verdadeira identidade, ela é colocada para fora quando a gente realmente vive sem medo.
E sabe aquilo que muitas vezes nos impede de fazer aquilo que Deus está pedindo para que a gente faça? É o nosso medo. Medo porque a gente não tem dinheiro, medo porque a gente tem vergonha do que vão dizer, medo porque a gente acha que não pode não dar em nada. E uma vez eu ouvi um psicólogo, pastor psicólogo, falando que, na verdade, quando a gente tem medo, quem está no trono do nosso coração não é a gente, é o medo. E nós, o nosso ego, serve ao medo. E quem é que tem que estar centrado no trono do nosso coração? Deus. Quem nós, o nosso ego, precisa servir? Deus. Mas quem nós, eu, quando não é Deus que está sentado no trono do meu coração, quem é que está sentado no trono do meu coração? O medo. Porque é o medo que vai controlando as nossas coisas. Calma que vai dar certo. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Quando eu deixo de fazer uma coisa porque, sei lá, o pastor me chamou, vou compartilhar uma coisa com vocês aqui. Eu recebi o convite de uma amiga, ela recebeu um convite dela para hoje eu ministrar num culto online que vai ter, um pastor que acho que é de Nova York, não sei se ele é um pastor espanhol e tal. É uma live em espanhol. Tipo, eu entendo espanhol, mas eu não falo espanhol. Na hora eu pensei assim, eita, acho que não, né? Acho que não vai rolar muito. E aí eu falei, não, eu vou. Com medo mesmo, eu vou. E ela vai traduzir para mim lá. Eu vou falar em português, ela vai traduzir para o espanhol. Eu falei, quer saber? Eu vou, porque foi para isso que o Senhor me chamou. Em qualquer língua, em qualquer nação, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, para uma, duas, três, 5, 20 mil. Então, sabe, muitas vezes a gente deixa o medo controlar, governar aquilo que a gente vai fazer ou não. O que você faria? O que você faria se você não tivesse medo? Você teria ido para outro país, para outra cidade, teria comprado uma coisa que dado um presente para alguém, sei lá, eu tô imaginando coisas aqui. Você teria finalizado uma amizade que tá te fazendo mal? Você não teria feito uma coisa que o Senhor tá te falando para não fazer? Não sei o que que é que você faria ou deixaria de fazer se você não deixasse o medo te dominar. E muitas vezes, vocês sabem que quem já ouviu falando mais vezes aqui, eu não tenho vergonha de me expor quando o Espírito Santo está pedindo para que eu faça isso. E sabe, uma vez lá em 2020, eu fazia seminário de teologia e lá em 2020, um dia o Senhor falou: Você vai estudar nessa escola, na Bethel, que era lá na Califórnia. E eu estava cheia de fé, gente. Eu estava estudando num seminário tempo integral, ou seja, eu deixei toda a minha vida e fui lá para o Paraná me dedicar nesse seminário 100%, não trabalhava, era lá 100%, lá no Paraná. E quando eu estava finalizando esse seminário, Deus falou: Você vai estudar nessa escola. Eu falei: Amém. Já fui lá e comecei a fazer a matrícula. Aí depois que eu vi que eu tinha que ter inglês para fazer, não sei quantos $1.000, e eu falei, ixi, acho que isso não vai rolar muito agora não. Mas eu mesmo assim fui lá e fiz a inscrição, que eu tava cheia de coragem, de fé. E aí Deus falou assim, calma, você vai, mas não é agora. Só tô te falando que você vai fazer, só não é agora. E eu segurei. E aí no ano passado eu comecei a fazer, sem dinheiro. Eu não tinha dinheiro para fazer. Não tinha dinheiro para fazer. Mas eu ouvi uma voz que dizia: chegou o momento, é agora que você vai fazer. E muitas vezes a gente escuta uma outra voz dizendo assim: mas como é que tu vai pagar depois? Tá, isso aí é empolgação. Você tá empolgada. E depois como é que vai ser? Né? Às vezes a gente tem a coragem até para começar uma coisa e a coragem para continuar. Ou às vezes nem para começar.
né? A gente não tem, às vezes, a coragem nem para começar. Como é que vai ser isso aqui? E são tantas coisas que a gente começa a fazer e não continua, porque começa a bater medo e a gente deixa o medo falar mais alto. E o que que acontece? Quem é mãe aqui, muitas vezes, eu não sou ainda, mas eu vou dizer de uma condição de não com experiência, mas falando a partir do que o céu diz, você não vai mais deixar o medo te dominar, inclusive na criação dos seus filhos. Porque você muitas vezes coloca medo nele, passa o teu medo para ele. O medo, muitas vezes a gente pensa assim: não, eu estou protegendo. Uma coisa é proteger, outra coisa é deixar, não deixar viver, não deixar viver. E Deus, ele quer que a gente viva aquilo que ele deseja. E para que eu viva o que ele deseja, eu preciso ouvir a voz dele, dizendo: vai por aqui. Ele protege o propósito. Se existe um propósito para que você viva naquele momento, naquela estação, naquele lugar, que você vá para tal lugar, ele vai proteger. E quando eu falo assim, ó, eu perdi o medo, né? Por coisas que eu fui passando na minha vida, eu perdi o medo. De fato, hoje, por exemplo, eu não tenho mais medo de morrer, mas eu tinha muito medo de morrer. Eu tinha muito medo de morrer. Mas hoje eu já não tenho mais medo de morrer. E eu penso assim, hoje eu penso assim, como Paulo diz, para mim, morrer é lucro. Morrer é lucro, porque a gente vai ver o Senhor, né? Só que, gente, vamos parar para pensar, né? Quando a gente não tá com a nossa vida assim, 100% pensando nas coisas do alto, a gente começa a ter medo de atravessar a rua, de uma doença, a gente começa a ficar com medo, só que a eternidade tira esse medo de nós. A eternidade nos faz a gente entender que eu não fui feito só para cá, para esse tempo aqui. E eu vou morrer no tempo que eu tiver que morrer. É claro que eu não vou entrar num morro, numa favela, né, de qualquer jeito, né? É claro que eu tenho que ter algum tipo de precaução para alguma coisa, né, gente? Cuidar de alguma coisa. Mas não viver a minha vida baseada no medo. Quem precisa me governar é o Espírito Santo e não medo. Então, por conta do medo, eu deixo de fazer coisas que Deus está querendo que eu faça. Por que não? Por que você não pode começar um grupo de mulheres? Por que você não pode começar uma célula na sua casa? Por que você não pode ministrar em algum lugar? Por que que você não pode fazer um vídeo na internet? Por que que você não pode servir no ministério infantil da sua igreja? Porque você não sabe? Porque você tem medo de não saber? Porque você tem medo de não dar conta? E isso, eu tô dando alguns exemplos, né? Mas quantas coisas na nossa vida a gente não faz por medo? Eu acho que eu não sou a única, né? Tem muitas coisas que a gente deixa de fazer por medo na nossa vida. E enquanto a gente deixa de fazer coisas por medo, enquanto a gente está segurando coisas, né? Não, isso aqui eu vou guardar. Quem está governando o nosso coração é o medo. É, assim, parece meio exagerado, né? Mas é a realidade. Se eu deixo de fazer coisas porque eu tenho medo, é porque quem está me governando é o medo e não o Espírito Santo. Então, todas as vezes que, de alguma forma, eu estou dizendo, eu não vou fazer isso porque não sei como é que vai ser, e Deus está pedindo para você fazer, você está falando para Deus, eu não confio que você pode resolver isso aqui. Eu não confio que você pode dar conta disso aqui. Eu não confio que se eu entregar isso aqui para você,
você vai resolver. Então, eu prefiro deixar na mão do medo. Usuário do Zoom, você pode dizer, colocar aqui no chat qual o seu nome? Por favor, sabe? Muitas vezes, o tanto que a gente segura coisas, deixa de fazer coisas, é, pensando assim, não, eu tô me resguardando. Eu tô deixando de fazer agora porque eu não tenho uma direção específica. Ana Paula, seja bem-vinda, Ana Paula. É só para saber se não era um homem, tá bom? É, a quantidade de vezes que Deus ele tem pedido para a gente fazer algumas coisas, ele tem levado a gente a fazer algumas coisas e a gente está dizendo, agora acho que não é o melhor momento. Deus ele tá falando, tá te empurrando, ele tá te mostrando, ele tá dizendo assim, é esse caminho aqui. E você tá, é melhor esperar um pouquinho, eu ter mais dinheiro, tá, eu guardar mais dinheiro. É melhor esperar um pouquinho, eu estar mais preparada. É melhor esperar um pouquinho, eu saber ter mais conhecimento. E Deus está falando, sou eu que capacito, sou eu que faço, que te dou provisão, sou eu que te sustento, sou eu que te levo. E todas as vezes que a gente está dizendo agora não, quando Ele está falando para a gente ir, para a gente avançar, a gente está dizendo, Deus, eu não estou confiando que você realmente vai fazer isso. Eu prefiro confiar no medo, porque o medo está me resguardando. É isso. É isso, sempre pensando no natural, né? A gente vai esperando realmente que vou deixar a vida me levar. Deixar a vida me levar. A gente só pode deixar a vida levar. Um dia eu até escrevi um texto falando sobre isso. Se a vida que te leva é Deus, Deus é a vida, Deus é vida. Ele é a vida que pode te levar. Não o vento que te leva para um lugar, te leva para outro. A vida, deixa a vida, Ele, Jesus, te levar, né? E esse é um convite à coragem, mas não a coragem assim, eu vou fazer na minha força. A gente não tem essa força. A gente não tem essa força. Mas Deus sim. E como eu li aqui em 1 João 4,18, no amor não há espaço para medo. Considerando o amor amadurecido expulsa o medo, considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. E ser aperfeiçoado no amor é deixar que o amor me governe, o amor me controle. Jesus. E quando ele senta nesse trono, quando ele senta nesse lugar no nosso coração, ele governa. E eu sirvo a ele, ao que ele direciona. Agora, se quem está sentado no trono do meu coração, se quem está governando, ai, eu vou juntar aqui uma poupança, eu não vou ofertar, eu vou dar um exemplo aqui, tá, gente? É bem um exemplo. Eu não vou ofertar aqui na vida da Alexandra, como eu estou sentindo de fazer, porque eu acho que esse dinheiro é o que eu vou guardar para a faculdade do meu filho. Porque vai que depois eu não vou ter dinheiro, é melhor guardar. Não estou dizendo que não é para a gente fazer poupança, não estou falando nada disso, gente. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre ser governado pelo medo. Se é o medo que está me governando, se é o medo que está levando, de alguma forma, as minhas decisões, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, ele precisa ser destronado. E, e sabe, como eu falei, nesse tempo que eu tive que eu estava estudando nesse lugar, né? Eu, eu não sabia como ia ser. Eu não tinha a menor ideia de como ia ser. Eu vendi sacolé, eu não sei se na sua cidade chama sacolé.
geladinho, laranjinha, cada lugar chama de um nome, né? Geladinho, laranjinha, gelinho, é. Eu fazia, comprava morango, comprava coco, eu fazia sacolé, eu não sabia como ia ser, mas eu ia fazendo o que Deus ia me direcionando. Virei até empreendedora que, tipo, vendia bolo, é, eu acho que não tem ninguém aqui que me conhecia nessa época, mas eu não, eu comprava bolo de uma mulher que fazia bolo e revendia o bolo dela. Gente, mas isso eu fazia, mas eu sabia que não vinha disso, o meu dinheiro, sabe? Para pagar lá os meus custos. Deus, ele todo mês ele fazia uma coisa nova, ele me sustentava. É, E quando a gente deixa de fazer as nossas coisas, aquilo que Deus está falando para a gente fazer, por conta do medo, sabe? Eu tenho medo de dizer para alguém, eu acho que eu não sei se eu digo para essa pessoa que ela pode contar comigo. A gente até isso, olha isso. Não sei se eu digo para essa pessoa que ela pode contar comigo, senão, de repente, ela vai achar que é alguma coisa de que eu tenho dinheiro. Se eu disser para essa pessoa que ela pode, que eu vou ajudá-la, Deus está falando para você fazer, então faz. Porque até para você ajudar alguém, Ele te sustenta para você ajudar alguém. E, e eu queria realmente te convidar a pensar aí na tua história, na tua semana, no teu mês, no teu ano. O que que é que você está dizendo não quando Deus está falando? Deixa o medo para lá. E eu lembrei agora daquele louvor que fala. Vou cantar, gente, porque quando eu vou falar a letra da música eu sempre esqueço. Então, se eu cantar, eu vou lembrar, mas se eu falar a letra, eu não vou lembrar. Então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Ai, meu Deus, não... até o ritmo fica esquisito, né, gente? Mas quando a gente não sabe cantar. Mas amém, vocês entenderam qual é. Sabe o que o povo de Israel fez? O povo de Israel simplesmente queria que Moisés fosse no lugar deles, porque eles tinham medo de ver Deus face a face, de falar com Deus e ser fulminado. E a gente continua fazendo isso. É tudo sobre você, é isso aí. A gente continua fazendo isso. A gente continua querendo que alguém vá falar com Deus no nosso lugar. Porque senão a gente vai ser fulminado por Deus. Porque senão, para Deus falar comigo, eu tenho que entrar num nível de obediência que eu não estou preparado. A gente continua fazendo isso, tendo medo de falar com Deus, tendo medo de fazer coisas e mandando outra pessoa no nosso lugar, pedindo a Deus, Deus me livre disso aí, terceiriza isso aí, terceiriza a nossa relação com Ele. Isso aí eu acho que é pro meu pastor. Isso aí deixa meu pastor que é consagrado, deixa que ele tenha a palavra certa para falar. E o teu pastor precisa de ajuda também. Teu pastor, o teu marido, a tua líder, aquela pessoa que você caminha, que você está perto, ele também está precisando de ajuda. E a gente está dizendo não. E o convite hoje é que eu comecei a falar e aí eu comecei a cantar a música e esqueci que eu ia falar, mas o convite hoje que o Espírito Santo hoje está nos fazendo é: o que você faria se o medo não te governasse? É isso que ele está te chamando para fazer. É o quê? É um curso que você faria? É, é visitar alguém que Deus está falando que você precisa visitar? É mudar de cidade, mudar de país? É tirar um passaporte? É, sei lá, voltar a fazer alguma coisa, empreender? O que que é que você segurou porque você tem medo do que vai dar? Mas Deus está te empurrando para você fazer. E você está aqui hoje ouvindo isso, que é para te lembrar que você precisa fazer. O que que é? Que aí você não precisa, não é para você me dizer não, é para você pensar aí. O que que é que Deus quer que você faça e que Ele está dizendo para você hoje? Não é o medo que te governa.
Sou eu. Sou eu que te direciono. Quem foi Gideão? Quando você ouve Gideão, quem foi Gideão? Quando você ouve falar sobre Gideão foi um homem valente, um homem de batalhas. Mas olha ele aqui. Eu vou ler aqui eu vou ler alguns versículos aqui de Juízes 6, aleatórios aqui, só para a gente pegar umas frases aqui de Gideão falando para o Senhor. Ah, Senhor, como posso livrar Israel? O meu grupo de famílias é o mais pobre. Gideão, valente, corajoso, guerreiro. Respondeu Gideão: se de fato vai me ajudar desse jeito, se é certo que é o Senhor mesmo que está falando, ele pediu 1 milhão de sinais para Deus. Deixa eu ver mesmo se é o Senhor que está falando. Ele pediu 1 milhão de sinais para Deus. Sabe por que que ele pediu 1 milhão de sinais para Deus? O Espírito Santo não estava dentro dele. Ali, um montão de coisa acontecendo, um montão de coisa acontecendo, e Deus já está te falando várias vezes, várias coisas que o Espírito Santo está te falando. E aí você está pedindo 1 milhão de sinais ainda, 1 milhão de sinais. E ele está te falando. E sabe por que muitas vezes a gente não faz? Por medo. E Gideão aqui, ele simplesmente estava sendo dominado pelo medo. Olha isso. Gideão respondeu: Ah, Senhor, como posso livrar Israel? Eu? Quem sou eu? Como posso eu livrar Israel? O meu grupo de famílias é o mais pobre da tribo de Manassés, e na minha família eu sou o mais insignificante. Até quando a gente vai dizer: Deus, eu sou o menor da minha casa? Deus, eu sou a pessoa mais sem instrução. Deus, eu não fiz nenhum ensino médio. Eu fui reprovada várias vezes na escola, Deus. Deus, eu não sei falar. Sabe, quando a gente faz isso, a gente está acreditando que é a gente. E quem somos nós realmente, se não for o Senhor? Mas isso é uma arrogância, quando a gente acha assim: poxa, logo eu vou falar? Logo eu? É porque a gente realmente acredita que é a gente. E é Ele que fala, é Ele que faz, é Ele quem capacita. Enquanto a gente continua acreditando que Deus, poxa, mas eu não tenho essa, eu não sei falar direito. Jeremias falou isso, Moisés falou isso. Tudo bem a gente até pensar isso, mas você vai ficar a vida toda pensando isso? Pensar, tudo bem. A gente pensa, né? Passa pela nossa cabeça essas coisas. Mas não pode ficar a vida toda assim. Porque, sabe o que acontece? O tempo vai passando e a gente deixa de fazer as coisas que Deus está nos chamando a fazer. Enquanto a gente está, ai, logo eu, logo eu. Quem sou eu? A menor da minha casa. Quem sou eu? Não terminei eu não fiz faculdade. Nossa, a líder do meu grupo está me chamando para levar uma palavra aqui na célula. Ou o meu pastor pediu para eu abrir uma célula na minha casa. Mas quem sou eu? Eu não sei. Eu nunca li a Bíblia toda, eu nunca fiz um curso de teologia. E ele só usa aqueles que já estão preparados, né? Não, ele capacita. Ele capacita. E gente, olha como isso é louco, né? Quando o medo está sentado no trono, eu estou servindo ao medo. Vocês entenderam isso? Quando o medo está sentado o medo tá sentado no trono quer dizer, ele está governando a minha vida. Não, eu não vou para a igreja à noite porque eu tenho medo de sair de casa à noite. Ou eu não vou é, eu não vou deixar o meu filho estudar em outro lugar, em outra cidade, porque eu não sei, eu tenho medo. Como é que vai ser? Eu não vou começar esse curso porque eu tenho medo de não conseguir pagar. Eu não vou. Eu tô deixando quem é que tá governando? O medo.
E se o medo está sentado no trono do meu coração, eu estou servindo a ele. Então tudo está centrado, tudo está girando em torno desse medo. E aí o que que acontece? Eu estou desconsiderando o poder de Deus na minha vida. Eu estou desconsiderando Deus na minha vida. Porque eu estou dizendo, Deus, o medo é mais poderoso. O meu medo é mais. O meu medo está me guardando de não sofrer perigo. Gente, isso é muito sério, né? E Deus está dizendo assim, meu Deus. Deus está dizendo, meu Deus, né? É, cadê eu aí, né? Eu não posso fazer isso? Eu não posso guardar? Eu não posso proteger? E é como eu falei, né, gente? Não é que eu vou entrar numa favela e que não, né, que é ali eu tenho que me resguardar de algumas coisas. Mas Deus falou alguma coisa para você fazer uma coisa? Não pode ser o medo que vai te travar. Não pode ser o medo que vai te travar. E eu vou ficar aqui alguns segundinhos em silêncio, só para que você pense aí, nesse último mês, nessa última semana, ou no dia de hoje, ou no último ano, o que que é que Deus está falando para você fazer? Que você está ficando com medo de fazer? Que você não fez ainda por conta do medo? Foi Deus que falou para você fazer alguma coisa? O que que é que ele tá? Eu vou colocar um louvor aqui enquanto você pensa um pouquinho. Qual é eu e você? Vamos pensar um pouquinho. O que que é que o Espírito Santo está querendo que eu e você faça que a gente ainda não fez por medo? Eu não resisti. Que presença é essa? O bom som está aqui. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. Não, 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 não. O grande eu sou comigo está. Comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me
Meninas, eu queria repetir aqui essa frase, que não é uma frase inventada da nossa cabeça, é a palavra de Deus. A palavra de Deus para Gideão, que não foi só para Gideão, é para mim e é para você hoje. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: Homem valente, o Senhor está com você. O anjo do Senhor apareceu agora em Balneário Camboriú, em São Paulo, no Rio de Janeiro, é, não sei aqui o lugar de mais com quem está em qual lugar, Itajaí, Salvador. Isso aí, Paula, mulher valente, o Senhor está com você. O Senhor apareceu agora no Recife e falou: Mulher valente, o Senhor está com você. O Senhor apareceu agora em Balneário Camboriú: Mulher valente, o Senhor está com você. No Rio de Janeiro, em São Paulo: Mulher valente, o Senhor está com você. Glória a Deus. E eu quero declarar aqui, em nome de Jesus, que tudo aquilo que está nos gerando medo agora está sendo visto por nós. Porque eu falei, coloquei esse louvor para a gente pensar um pouquinho. Porque você precisa ter consciência daquilo que você não está fazendo, que o Senhor está falando para você fazer e que você não está fazendo por medo. Então, agora foi envergonhado o inimigo, porque ele não consegue mais nos parar. Ele não, o medo foi destronado. E quem ocupa o lugar do nosso coração, nós servimos ao Senhor que está no trono do nosso coração, não o medo governando as nossas emoções, os nossos pensamentos. Em nome de Jesus, eu quero declarar que o medo não nos governa. A insegurança não nos governa. A inconstância não nos governa. Aleluia. Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque esse mundo existem tantas coisas querendo roubar nossa atenção, querendo nos acovardar, nos encher de medo, de aflição, mas o Senhor é aquele que está conosco. O Senhor é aquele que nos envia. O Senhor é aquele que nos direciona. O Senhor é aquele que nos governa. Senhor, e em nome de Jesus nós declaramos: assuma o trono do nosso coração. Senhor, tem o controle do nosso coração e nós não aceitamos mais sermos governadas pelo medo. Não aceitamos mais ser governadas por nossas emoções, por aquilo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, que o inimigo está tentando nos mostrar, nos intimidar. Não, em nome de Jesus, nós olhamos para o alto. Nós somos governadas pelo Espírito Santo. É Ele quem nos direciona. É a vontade de Deus que nos direciona e não aquilo que o inimigo está tentando construir como uma fortaleza na nossa mente, uma mentira, dizendo que nós não podemos concluir, que nós não podemos avançar, que nós não temos instrução para isso, nós não temos dinheiro para isso, nós não temos possibilidade, não temos tempo. Qual é a mentira que você está acreditando? Qual é a mentira que você está acreditando? Que você é pequena, que na sua família nunca deu certo isso, que na sua família todo mundo se divorciou, que na sua família todo mundo perdeu a gestação, que na sua família todos os maridos caíram no alcoolismo, que os filhos se perderam. Esse ciclo é rompido através de você, a partir de você. Porque a cruz ela é suficiente. A cruz ela é suficiente. Em nome de Jesus, eu quero declarar que eu e você não vamos mais ser passear por essas mentiras. Essas mentiras não vão mais passear, tomar conta da nossa mente. E essas mentiras não vão mais governar aquilo que o Senhor está querendo
fazer na nossa vida, na nossa família. Em nome de Jesus, eu quero declarar que eu e você vamos avançar na vontade do Senhor, naquilo que Ele está nos chamando, aquilo que Ele está nos direcionando, nos convidando a fazer, nos comissionando a fazer. Em nome de Jesus. O ciclo de morte, o ciclo de alcoolismo, o ciclo de drogas, o ciclo de perda de emprego. Todos esses ciclos ficaram no passado, porque em nome de Jesus você vai avançar. Sem medo, você vai avançar, sem medo daquilo que o Senhor está falando para você fazer, você vai se levantar, como assim como Gideão levantou em coragem, porque ele viu o anjo do Senhor dizendo: Eu estou com você. Eu estou com você. Em São Paulo, no Rio, em Itajaí, em Recife, em Salvador. Eu estou com você. Onde quer que você for, eu estou com você. O que é que você tem que fazer? Eu estou com você. Como eu li como foi na sexta-feira, na última sexta-feira aqui que eu falei. E aí, pai, o que nós vamos fazer hoje? Não é, gente, que eu já esqueci onde que está? Ô, Jesus, qual é o versículo mesmo, Jesus? Efésios 6. Agora eu esqueci. Foi de sexta-feira. Agora eu não tô lembrando. Se alguém lembrar aí, depois fala. Foi de sexta-feira que eu falei. E aí, pai, o que nós vamos fazer hoje? E a gente não faz isso, não pergunta isso para ele. O que nós vamos fazer hoje? Porque a gente não está se relacionando com ele. E aí a gente está indo sozinha. A gente tem uma batalha, aí a gente vai sozinha na batalha. E ele tá lá. Filha, me chama. Eu que vou com você. A gente não consegue vencer nenhuma batalha. Se ele não for à nossa frente, se ele não preparar o caminho. E é o relacionamento com ele, é o nosso relacionamento com ele, o nosso relacionamento com ele, que faz com que esse medo, ele seja completamente expulso da nossa vida. Como eu li aqui em 1 João 4, 17 e 18, né? O amor, o amor amadurecido, ele expulsa o medo. Eu li essa versão, o amor amadurecido, ele expulsa o medo. E sabe o que é o amor amadurecido? É aquele que a gente vai caminhando na verdade de quem ele é. E eu entendo quem eu sou. Eu só consigo não ter medo quando eu sei ali a minha verdadeira identidade e quem ele me chamou para ser. Eu vou ler aqui de novo só esse versículo de 1 João 4, 17 e 18 agora. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo, considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores. Medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Qual é o medo que está tentando te dominar, te cercar, te paralisar? Chega. Hoje Deus está dizendo para a gente: basta. Eu não vou mais ter medo de avançar. Eu não vou mais ter medo. Eu não vou mais entrar em situações porque, não, isso aqui eu não sei se eu posso entrar aqui, porque isso aqui já aconteceu comigo de uma vez. Então eu não me abro para novas amizades, para conhecer novas pessoas, porque eu fui traída nos meus relacionamentos de amizade. As amigas já falaram pelas minhas costas, então eu não vou dar uma chance de conhecer uma nova amiga porque simplesmente aquilo que aconteceu no passado, eu tenho medo que aconteça de novo e eu deixo o medo governar. Então, em nome de Jesus, esse medo foi identificado. Nós identificamos os medos e nós dizemos hoje, basta, eu não vou mais ser guiada pelo medo, eu vou ser guiada pela voz do Espírito Santo. João, João 7:27, agora eu esqueci. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Acho que é João 7,
7:27. Ô, Jesus. Alguém lembra aí, gente? Deixa eu ver se é o 7:27. 7:17. Não é. Ah, agora eu esqueci, gente. Qual é o versículo? É João. João o quê? João 10:27, não é, gente? Ô, misericórdia, Jesus. As minhas ovelhas. João 10:27, isso aí. Obrigada. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A gente vai continuar sendo guiado por essa voz do medo, ou a gente vai ser guiado pela voz do bom pastor, que nos direciona e que nos dá a vida eterna e que nos diz: filha, não tenha medo, eu estou com você. Aleluia. Glória a Deus. Pai, obrigada, Jesus. Obrigada porque nós cremos que o medo não nos governa. Nós cremos, Senhor, que a partir de hoje, Pai, com os nossos olhos e ouvidos abertos, nós não estamos mais sendo enganadas, enganadas pelo inimigo. Nós percebemos aquilo que ele estava tentando fazer, nos paralisar através do medo. Nós abrimos os nossos olhos e ouvidos espirituais e nós não fazemos parceria com medo. Senhor, nós exaltamos, Senhor, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, quem o Senhor é. Senhor, e nós não fazemos parceria, não fazemos acordo com o medo, Pai. Nós cremos no teu poder, na tua autoridade. Nós cremos, Senhor, na tua soberania. Nós cremos, Senhor, que o Senhor governa a nossa vida. E nós te pedimos, Senhor, nos mostre, Pai, som do nosso coração, nos mostre aquilo que ainda é necessário, Pai. Aquilo que está nos paralisando, Pai. Porque nós não queremos mais, Senhor, olhar para trás. Nós não queremos, Senhor, ficar paralisadas, Pai, a partir daquilo que já aconteceu na nossa vida, Pai. Porque o Senhor tem algo novo para fazer em nós e através de nós, Pai. E nós queremos fazer parte do que aquilo que o céu está fazendo, o céu está dizendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Eu vou parar de gravar e agora quem quiser compartilhar alguma coisa, se você sentiu alguma coisa, contar algum testemunho,